Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Agora eu fico definitivo, tá, irmãos? Ontem eu fiz a apresentação da Camila e saí, mas agora eu não vou sair, não. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho pensado nesses últimos dias. E, de certa forma, eu vou antecipar isso. Eu vou antecipar a mensagem que seria para o próximo domingo. Eu vou falar o porquê disso. Algumas pessoas já sabem, né? Mas eu vou mencionar no final, no momento dos avisos. Então, eu estou antecipando, como eu disse, a mensagem que seria para o próximo domingo, para hoje. Porque no próximo domingo nós não teremos o culto de celebração. Mas, irmãos, não sei se vocês se recordam, e sobre esse texto comigo antes, Mateus 26, mais um enter, Davi, por favor. Mateus 26, eu vou fazer leitura na NVI. Versos 17 até o 28. Eu não sei quantos se recordam, mas na semana passada eu mencionei sobre essa data comemorativa tão importante na fé cristã, que é a Páscoa. E nós sabemos que, pelo calendário oficialmente, nós celebraremos a Páscoa no próximo domingo. Então, domingo que vem, dia 31 de março, é o domingo de Páscoa. Uma data muito significativa, e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso nessa noite. Então, é muito importante nós olharmos, irmãos, esse acontecimento a partir de duas lentes específicas. A primeira no Antigo Testamento, que celebra, que registra a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. A Páscoa foi celebrada pelos israelitas na véspera que eles saíram do Egito. E eles então celebram esse momento, essa data, como uma celebração de libertação. E afinal foi isso mesmo que aconteceu. Deus estava, naquele exato momento, libertando o seu povo da escravidão do Egito. E Deus fez isso de uma maneira assim, muito, aos olhos dos críticos bíblicos, Deus fez isso de uma maneira muito radical. E nós sabemos, pelo anúncio e pelo acontecimento da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos dos egípcios, tanto dos filhos como dos animais. Então foi um acontecimento terrível. E antes desse acontecimento, Deus então manda o povo celebrar a Páscoa. E essa celebração, desculpa, fui repetitivo, mas essa celebração, ela era essa celebração de libertação dos israelitas, do povo do cativeiro egípcio, que durou 430 anos, desde do chamado de Abraão até a saída do povo do Egito. E também a partir da ótica do Novo Testamento, quando Jesus declara abertamente aos seus discípulos sobre a sua morte e sua ressurreição. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos fazer a leitura do texto daqui a pouco, mas é muito interessante que o Senhor Jesus sempre foi muito realista com os seus discípulos. E realista, especialmente acerca de acontecimentos que marcariam, que mudariam a história dele, dos discípulos e da humanidade. E um desses acontecimentos é a sua morte e a sua ressurreição.
Então, é essa perspectiva que o Novo Testamento traz. Vamos fazer a leitura? Fica de pé no seu lugar mais uma vez, por favor. Mateus 26, 17 ao 28. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que come ou aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue, o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Amém. Podeis sentar, por favor. Esse texto, irmãos, registrado por Mateus, na realidade, nos evangelhos, esses momentos antes da conspiração contra Jesus, da sua prisão, que culminaria na sua morte na cruz, é registrado por todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso mostra para nós que esses acontecimentos eles são acontecimentos cruciais, essenciais, que carregam em si um significado muito importante da fé cristã. E como eu disse no início, nós estamos nos aproximando dessa celebração histórica, que eu considero sem precedentes na história da humanidade. Essa celebração, irmãos, ganha o seu devido destaque, o entendimento correto e a admiração profunda, especialmente da igreja cristã. Eu falei aqui semana passada, é triste quando nós olhamos para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para viver para Deus e viver os propósitos que Deus estabeleceu para ele. É triste ver esse ser humano deturpar, como o ser humano tem uma capacidade especial de deturpar o real significado das coisas. E nós vemos isso nas principais datas comemorativas da fé cristã, como, por exemplo, na Páscoa. Quando nós passeamos pela cidade, nós vemos vários enfeites de coelhinhos, de chocolate, de ovo de chocolate. E certamente você, ao entrar num supermercado, não verá uma cruz, que é o símbolo principal do cristianismo. Você não verá isso, pelo contrário, você verá corredores repletos de um símbolo que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Isso é triste. É por isso que essa celebração ela ganha destaque, um entendimento correto na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E a Páscoa, irmãos, ela descortina diante de você, ela descortina diante de nós uma realidade completamente sublime,
e incomparável. E quando eu afirmo isso, principalmente à luz das Escrituras, o que eu estou querendo dizer é que nenhum acontecimento na história, grave isso, preste atenção nisso, nenhum acontecimento na história se compara ao propósito eterno de Deus, consumado em seu Filho Jesus Cristo. Certamente, irmãos, vários acontecimentos marcantes aconteceram na história e continuam acontecendo e continuarão acontecendo. Sejam acontecimentos de cunho negativo, positivo, sejam acontecimentos que envolvam todos nós ou parte de nós, o fato é que acontecimentos sempre farão parte da história da humanidade. Mas quando nós nos voltamos principalmente para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, não há nenhum acontecimento que se compare com a Páscoa. Foi Deus revelando o seu amor incomparável pelo ser humano, enviando o seu Filho unigênito. João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Com esse único versículo da Bíblia, irmãos, nós evangelizamos o mundo. Dá para ter noção? Toda a Bíblia é importante, toda, os 66 livros. E olha só que impressionante, com um único versículo, nós falamos do amor de Deus para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. A Bíblia é fantástica, não é? A Bíblia é um livro incomparável, não é? Amém. Quando eu afirmo isso, irmãos, à luz da Bíblia, estou querendo dizer que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados na sua morte e triunfou sobre a morte na sua ressurreição. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que Jesus Cristo, ele é singular na sua encarnação, ou seja, o único Deus, homem. Olha para a pessoa que está do seu lado, afirma isso para ela. Jesus Cristo é singular em sua encarnação. Ele é o único Deus, homem, que se fez homem, habitou entre nós. O apóstolo João escreve, cheio de graça e de verdade. O que eu estou querendo transmitir com isso, irmãos, é que Jesus Cristo não terminou, não. Ele é singular na sua expiação. O que é isso? O que a Bíblia ensina sobre expiação ou sobre propiciação? A palavra expiação e propiciação no hebraico tem o mesmo significado. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que somente Jesus morreu pelos pecados do mundo. Só Ele. É por isso, irmãos, que a Bíblia, Lucas, lá em Atos, afirma que não há em nenhum outro nome, não há em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, salvação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Ele é singular na sua expiação, só ele morreu pelos pecados do mundo. E isso é tão profundo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus se entregou por nós, ele morreu, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos bonzinhos. É isso que está escrito lá? Nós nunca fomos bons, irmãos. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, Jesus se entregou quando nós ainda éramos pecadores. O salário do pecado, ele continua escrevendo, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, olha que coisa linda, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aleluia, que bênção, hein? E Jesus não termina aí não, irmãos. Ele é singular na sua ressurreição. O que significa isso? Só ele venceu a morte. Só ele venceu a morte. Ele é singular na sua ressurreição. Pastor, e Lázaro? Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Aliás, irmãos, por falar em Lázaro, Betânia, ó, um vilarejo minúsculo, parecido com a minha terra natal, parecido com a cidadezinha de onde eu venho. Vilarejo minúsculo virou um point, virou um lugar de busca, de procura por várias pessoas. Depois que ficaram sabendo da ressurreição de Lázaro, Betânia ficou movimentada. Mas Lázaro morreu de novo. E Jesus? Jesus ressuscitou. Só ele venceu a morte. Só ele. E nas Escrituras, irmãos, a Páscoa, ela precisa... Dá mais um enter, filho, por favor. Isso, ela precisa ser contemplada a partir dessas duas lentes. Uma no Antigo Testamento, que remete à libertação do povo do cativeiro egípcio, e a outra no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ele declara abertamente aos seus discípulos a realidade da sua morte e da sua ressurreição. E o texto que registra essa realidade no Antigo Testamento está lá em Êxodo capítulo 12. Depois você pode abrir na sua casa, estudar durante a semana. Esse texto, irmãos, ele registra então essa primeira Páscoa celebrada pelos israelitas na véspera da saída do Egito. É importante lembrar que no Egito o povo sofreu demais. O contexto que eles vivenciaram no Egito por muitos anos foi um contexto de sofrimento, irmãos. Foi um contexto de prisão, de escravidão. E é triste quando nós olhamos para esse episódio nas narrativas do Antigo Testamento, porque nós percebemos que mesmo sofrendo, mesmo distante da sua terra natal, da sua pátria, o povo ainda continuava com o coração endurecido. Continuava com o seu coração voltado aos ídolos pagãos. E uma coisa que eu enxergo com nitidez, não enxergava no início com tanta nitidez assim, mas hoje eu enxergo depois de um tempo de experiência, é que nessas narrativas, irmãos, do Antigo Testamento, nós enxergamos a graça de Deus. Porque tudo que Deus queria, e Ele trabalhou para que isso acontecesse, foi para que o coração do seu povo se voltasse para Ele. E é tão interessante pensar nisso quando nós fazemos uma correlação com o registro, com a narrativa de Gênesis. Na narrativa da criação, mostra que Deus forma o homem com um propósito singular, com um propósito único. Qual era esse propósito? De se relacionar com Ele. Porque distante de Deus, longe de Deus, não há esperança para o ser humano. E nós, irmãos, vivemos num mundo onde as pessoas estão sofrendo o que nós chamamos de crise existencial, e isso tem assolado a vida de muitas pessoas, sejam elas de quaisquer faixa etária, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. E a Bíblia é a fonte, não só para essa resposta, mas para outros questionamentos legítimos do ser humano. Então, se você se pergunta, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Se você ainda questiona, se você ainda
encara algum tipo de crise existencial, a minha orientação é: volte-se para a palavra de Deus. Olhe para, leia, estude o registro, a narrativa da criação. Ali, irmãos, mostra que o propósito do ser humano foi ser criado para viver com Deus e viver os propósitos de Deus. E uma das consequências de tantas crises que os seres humanos vivem é a consequência da ruptura principal, o golpe fatal de Gênesis 3. Qual é esse golpe? Houve uma ruptura da criatura com seu Criador. E nós vemos, irmãos, que a partir dessa ruptura relacional do homem com seu Criador, do homem com Deus, o homem começa a vivenciar uma série de situações negativas, consequência dessa ruptura. Mas voltando aqui para o texto, eu não sei nem por que eu saí, mas voltando aqui para o texto, então eles viveram no Egito um contexto de sofrimento. E é nesse momento, Êxodo 12, que Deus chama Moisés e diz: olha, reúne o meu povo, cada líder da sua família, cada ancião da sua família, vai trazer um cordeiro ou um cabrito, esse animal será imolado, o sangue desse animal será, preste atenção, Moisés, o sangue desse animal será passado nos umbrais das portas das casas aonde vocês estão morando no Egito, porque eu, agora de maneira definitiva, eu, o Senhor, manifestarei o meu poder diante de Faraó e do seu reino. E nós sabemos, irmãos, eu estou resumindo aqui porque não dá tempo, desculpa. Quando nós olhamos para o texto, foi o que exatamente Deus fez. À meia-noite, o anjo da morte é liberado por Deus. E ele passa por todo o Egito, causando morte dos primogênitos, dos homens e dos animais. E quando os egípcios se dão conta, eles acordam. Tenta imaginar a cena, meia-noite, está todo mundo festejando, está todo mundo acordado. Se fosse hoje, estava um monte de gente no Facebook, né? Mas meia-noite naquele tempo, irmão, sem rede social, a turma estava descansando. O pessoal estava dormindo. Havia um silêncio, total, ou quase que total. E o texto diz que à meia-noite o anjo da morte é liberado por Deus. E quando os egípcios acordam, eu tento imaginar a cena no dia seguinte, cedinho. O texto diz que não havia nenhuma casa que não houvesse um morto. E o pranto que causou no Egito foi um pranto que foi ouvido à distância. Tamanho era a dor e o sofrimento. E Deus então reúne, diz: Moisés, olha, reúne meu povo. Sacrifica esse animal, passa o sangue nas batentes das portas. E o sangue era um símbolo, um sinal, era uma marca que diferenciava os hebreus dos egípcios. O anjo da morte, ao passar, essa casa, e ao ver o sangue no umbral, essa casa aqui é de um israelita, passava para a casa adiante. O sangue era um sinal que a ira de Deus passaria. Essa é a palavra Páscoa no Antigo Testamento, no hebraico, é a palavra pessar, que significa basicamente passar por cima, passar adiante. Porque nas casas onde tinha o sangue, era onde moravam os israelitas, e aquele sangue era um sinal de que as pessoas naquela casa, os primogênitos daquela casa, eles deveriam ser poupados. E então o povo se reúne, faz o que Deus manda, come ervas amargas,
come pão sem fermento, come o cordeiro assado, e Deus diz, olha, comam com pressa, apressadamente, estejam preparados, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Porque hoje eu libertarei vocês da escravidão do Egito. E foi o que aconteceu, irmãos. Por isso que a Páscoa, ela é a maior festa de celebração dos judeus até hoje. Ela é a festa que carrega em si um significado muito profundo, porque remete os hebreus ao que os seus antepassados viveram no Egito. Remete, traz a memória, e é tão interessante que Deus depois ele diz, olha, vocês israelitas devem decretar a Páscoa como celebrar a Páscoa como um decreto perpétuo por todas as gerações. O que Deus estava dizendo, irmãos, é que essa celebração traria à memória deles a grande libertação que ele realizou no Egito. E é isso. Quando eles celebram a Páscoa, eles estão trazendo à memória o ato salvífico, o ato de libertação poderoso que Deus realizou libertando-os do Egito. O animal escolhido, você sabe, era um macho de 1 ano, sem defeito, que deveria ser sacrificado ao pôr do sol. O seu sangue deveria ser passado nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, onde eles comeriam o animal junto com ervas amargas e pão sem fermento. Eles deveriam comer com pressa, porque naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito e causaria um estrago enorme. E a partir daquele evento, eu disse agora, a Páscoa deveria ser celebrada pelos israelitas e por seus descendentes como um decreto perpétuo, ou seja, uma celebração de libertação do cativeiro egípcio. E o principal elemento do cardápio da Páscoa, irmãos, no Antigo Testamento, era o cordeiro, que era um símbolo, prefigurava, olha só que interessante isso, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Como o apóstolo João mencionou em João 1,29. Vejam, quando Jesus estava se aproximando, João olha e diz, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E o segundo texto, irmãos, um resumo do Antigo Testamento. O segundo texto, um deles é esse registrado por Mateus, no capítulo 26. E esse texto, irmãos, não dá tempo de eu entrar nos detalhes. Eu vou fazer uma pincelada aqui nos principais pontos, mas esse texto, ele carrega em si, vale a pena você passar a semana inteira estudando esse texto, vale a pena se debruçar sobre esse texto, porque ele carrega em si particularidades profundas, especiais. E uma delas é que Mateus se preocupa em registrar a última ceia de Jesus com os discípulos. E essa última ceia, ela ocorre na noite anterior à data oficial da Páscoa, que seria celebrada em Jerusalém, não só pelos judeus, mas por gente de todos os lugares ali ao redor, que vinham para Jerusalém para celebrar essa festa. A Páscoa, irmãos, durava 1 semana. Para você ter uma ideia. Era uma grande festa. Era uma grande celebração. E é nesse momento de profunda comunhão, unidade, que Jesus institui a ceia. E quando ele institui a ceia, ele revela ali o significado do pão e do cálice. Ele diz, olha, esse pão é o meu corpo, que será entregue por vocês. Comam dele. E quando Jesus diz para os discípulos, irmãos, comam dele, ele estava dizendo, ao comer, ao participar comigo desse momento, vocês têm parte comigo na história.
ao celebrar esse momento comigo, ao interagir comigo à mesa, vocês estão formando, vocês estão criando um pacto, um compromisso irrevogável comigo. É isso que Jesus estava transmitindo, irmãos. Porque ceia, estar à mesa, um com o outro, é sinônimo de comunhão profunda. Naquele contexto judaico, isso tem um valor, para nós aqui no Ocidente, nem tanto. Mas para eles no Oriente, isso carrega um significado, um valor de comunhão profunda. E é interessante, eu aprendi isso na prática quando estive em Israel. No sábado, na realidade na sexta-feira, com o pôr do sol, dá-se início ao chamado Shabat. O dia sagrado para os judeus. Para tudo, irmãos, fecha-se tudo. E é interessante que, caminhando pelas ruas de Jerusalém, um dos nossos guias mostrou um certificado num restaurante do centro da cidade, em Jerusalém. Um certificado, o restaurante, logicamente, era Shabat, estava fechado, e tinha um certificado na porta. Aquele certificado, irmãos, significava que aquele restaurante, os donos daquele restaurante, estavam comprometidos com o Shabat, ou seja, não abra o restaurante no dia sagrado de jeito nenhum. E o certificado na porta era uma prova disso. E Jesus, irmãos, eu estive lá, e é interessante porque no Shabat, depois que os judeus voltam do Muro das Lamentações, depois de fazer as suas orações, as suas preces, ao subir a rampa do muro que dá acesso ao Muro das Lamentações, eles convidam as pessoas, estrangeiros inclusive, a tomar a ceia na sua casa, a participar da refeição naquela noite com ele e com a sua família. E o que Jesus estava fazendo, irmãos, é transmitindo aos discípulos, com todas as letras possíveis, que o desejo dele era estar à mesa com os 12. Era partilhar de comunhão com eles. E ele diz, olha, pega um pão, um elemento mais básico, mais simples de um cardápio de qualquer família. E ele diz, olha, esse pão é o meu corpo, que será entregue por vocês. Jesus estava anunciando que em breve, de maneira iminente, ele seria crucificado, ele seria morto. E depois, então, ele pega o cálice, e é interessante prestar atenção, é muito importante prestar atenção nas palavras de Jesus, porque ele diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. Por que nova? Porque no Antigo Testamento, irmãos, a morte, os sacrifícios dos animais, como oferta pelo pecado, era uma sombra da realidade vindoura que seria consumada através do próprio Cristo. Inclusive, os próprios sacerdotes, que eram representantes do povo, precisavam sacrificar animais por causa dos seus próprios pecados. E no Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício completo. Lá em Hebreus 10:10 está escrito isso. Ele foi o sacrifício completo. A sombra do Antigo Testamento, olha que lindo, se torna plena realidade no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Ele foi o sacrifício completo e definitivo, uma vez por todas, e uma vez por todas. Uma vez por todas e uma vez por todos. Só que, abre um parênteses aí, para que esse sacrifício tenha efeito na sua e na minha vida, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso assumir um compromisso de aliança com Ele. Sabe o que Jesus estava transmitindo para os discípulos, irmãos? Que compromisso com Ele significa compromisso de sangue. Está vendo esse cálice? Ele é símbolo da nova aliança no meu
sangue. Compromisso com Cristo, irmãos, é algo radical. Compromisso com Jesus é algo que envolve, irmãos, radicalidade. Compromisso com Jesus é algo que envolve firmeza, firme nas promessas do Senhor. Compromisso com Jesus, irmãos, envolve entrega. Envolve sentar à mesa junto com Ele, envolve assumir os riscos de caminhar com Jesus. E olha que caminhar com Jesus envolve risco, hein? E o que ele estava dizendo para os discípulos, olha, essa nova aliança que eu faço com vocês, estou prefigurando através desse cálice, é aliança no meu sangue. Bebam todos vocês, para que vocês partilhem comigo desse compromisso. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, primeiro que eu olho, eu avalio a minha vida à luz dessa realidade. Mas eu também, como líder da igreja, como servo do Senhor, como ministro da sua palavra, vocacionado por Ele, eu sou levado a olhar para a comunidade de fé. Mas entenda, irmãos, quando eu olho para a comunidade de fé, eu não estou olhando com olhos críticos de julgamento. Mas eu estou olhando com olhos observadores e cheio de compaixão e pensando que o nosso compromisso com Jesus tem que ser um compromisso sério. Tem que ser um compromisso profundo. Tem que ser um compromisso que, de fato, irmãos, mexa com a estrutura da nossa vida. E tem que ser um compromisso que, de fato, nos leve a pensar o que significa seguir os passos de Jesus. É aquilo, né, irmãos? Nós não somos discípulos uma vez por mês. É aquele negócio, né? A gente não é discípulo uma vez na semana. Eu vou lá no domingo, eu estava brincando ali no fundo com o pessoal, né? Alguém falou, o senhor tá cheiroso. Eu falei, pois é, domingo é dia de tomar banho, de pôr a melhor roupa. Mas a gente não é discípulo uma vez por semana. É ou não é, irmãos? E certamente, irmãos, a gente não é discípulo uma vez por ano. A gente é discípulo por toda. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, a minha tendência tem que ser essa. Espero que continue assim. É olhar para mim. É olhar para a minha realidade. E perceber o que esse compromisso com Jesus tem feito em mim. Às vezes, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uns momentos de crise. Essa semana eu mencionei isso no seminário para o pessoal. Pastor, o que é essas crises? Quando eu olho para mim, irmãos, e percebo quão distante, quão longe eu ainda estou dessa realidade. Mas uma coisa, irmãos, aqueles que estão perto de mim podem dizer isso com mais propriedade. Uma coisa eu tenho feito. Eu tenho buscado, irmãos. Tenho perseverado em seguir os passos desse mestre maravilhoso. De seguir os passos de Jesus. E uma pergunta, irmãos, que surge olhando para com essas duas lentes no Antigo e no Novo Testamento, uma pergunta que surge é: a Páscoa que foi celebrada no Egito,
às vésperas da saída do povo, e é que ocorreria após a Páscoa de Jesus com os discípulos. Qual é o que aconteceu ali de semelhante? E a resposta é sacrifício. Derramamento de sangue. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela: sacrifício. Derramamento de sangue. E o autor de Hebreus, eu quero ler esse texto junto com você. Abre junto comigo, por favor, Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, verso 22 em diante. Hebreus 9, 22 em diante. Na NVI está registrado assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Isso nos remete aos sacrifícios com animais no templo, que era feito pelo sacerdote, e uma vez, repetidas vezes, sempre que o povo pecava, e o próprio sacerdote. E era feito uma vez por ano, quando o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos. É isso que ele está remetendo, o autor de Hebreus. Olha, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias, olha só o termo que ele usa, cópia, que traduz a sombra, semelhança, olha só, cópia das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos e entra com sangue alheio, sangue de animais. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Olha só. O que ele está nos lembrando, irmãos, dentre outras coisas, ele nos lembra do contraste com os sacrifícios do Antigo Testamento que eram feitos repetidas vezes. Ele nos lembra, muito mais do que isso, que o sacrifício de Cristo é superior a todos. O sacrifício de Cristo foi realizado uma vez por todas, para aniquilar de uma vez por todas a questão do pecado. E quando nós, a igreja cristã, em todas as épocas e lugares do mundo, celebra a Páscoa, o que nós estamos recordando, irmãos, é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero antes de fechar, eu quero trazer à tona algumas coisas essenciais. Dá mais um enter, filho, por favor. Isso, olha lá, irmãos. Celebrar a Páscoa significa recordar a obra sacrificial de Jesus. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a igreja existe. Muito mais do que a igreja. É por isso que o mundo existe. É por isso que tudo subsiste. Porque Cristo veio e se entregou no nosso lugar. A única pessoa, irmãos, que teria condições e que teve condições
de satisfazer plenamente a justiça divina foi Jesus Cristo. E foi isso que ele fez. Essa celebração enche o nosso coração de gratidão. E uma das realidades que nós trazemos é que eu e você, nós fomos resgatados do pecado e da morte. Amém? Havia sobre nós uma sentença eterna, já promulgada. Só tinha um jeito, irmãos, de anular essa sentença. Qual era a forma de pagamento? Sangue. Sangue na cruz. E foi o que Jesus fez. E essa celebração nos enche de esperança. Qual é a nossa esperança futura? A nossa esperança escatológica? Cristo ressuscitou. Nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? E aí não vai ter mais crise, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor na coluna, no dedão do pé, em lugar nenhum, irmãos. Oh, glória, né, dona Lígia? Não vai ter mais fome, sede, câncer, morte súbita. Vai precisar da vacina da Covid, pastor? Não precisa, irmãos. Vai precisar da vacina da dengue, pastor? Não precisa, irmãos. E casar, hein? Vai precisar casar? Não precisa, irmãos. Porque na eternidade, aliás, por falar em eternidade, isso é um papo, outra história, outra conversa, outro momento. Mas a eternidade começa aqui. A gente não vai viver a eternidade só quando a gente estiver lá. Ela começa aqui. A partir de uma decisão que nós tomamos. Qual é essa decisão? Crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Quando eu dou esse passo de fé, irmãos, eu começo a viver já no presente a eternidade, vislumbrando o que Paulo escreve aos Coríntios. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, cá entre nós, particularmente, tá? Deixa eu confessar outra coisa. Eu não me importo com rua de ouro, com parede de esmeralda. Vai ter, pastor? Se tiver, ótimo, tá lá. Mas sabe, irmãos, o real significado para mim de estar na eternidade, um só, é que lá estará o Jesus bendito. Lá, irmãos, nós o veremos face a face. Lá nós o abraçaremos, lá nós estaremos com ele. Por quanto tempo, pastor? 1 hora no culto? 1 semana? 1 mês? Não. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E quais são os benefícios da morte de Jesus, irmãos? Alguns eu listei aqui, vou passar rápido. Primeiro é a salvação. João 3, 16, 17, depois você pode anotar e fazer leitura. A natureza sacrificial de Jesus resulta em salvação para todos os que nele creem. Segundo benefício, justificação. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, capítulo 5, ele diz que é mediante a fé em Jesus que nós somos justificados. E não só justificados, ele diz, olha, agora nós temos paz com Deus. Antes nós não tínhamos, mas agora nós temos paz com Deus. Nós somos, irmãos, Paulo de novo, 2 Coríntios 5, ele diz que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus.
E a igreja carrega consigo uma mensagem de reconciliação que precisa ser anunciada nos 4 cantos do planeta. Qual é essa mensagem? Que em Cristo há reconciliação para todos. Mas caminhar com Jesus, irmãos, também envolve responsabilidade. Eu listei 2 aqui, quem sabe as mais importantes. Primeiro é proclamar o evangelho. Se tem uma tecla que Deus tem batido conosco nessas últimas semanas, é isso. Você percebeu? Proclame o evangelho. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, o texto que abriu os olhos de Martim Lutero, lá no monastério, foi Romanos 1, 16, 17. Paulo escreve e diz: olha, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No evangelho, Deus revelou a sua justiça. E a sua justiça tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso, irmãos, que uma das tarefas primordiais da igreja e continuará sendo, é proclamar o evangelho. É falar de Jesus, é anunciar a reconciliação nele, a salvação nele, a justificação nele. E por último, a nossa tarefa é fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, essa é a ordem de Jesus para os seus discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar. A palavra guardar ali no grego, ela traz o sentido de obediência. Ensine-os a obedecer a tudo que eu ensinei. É tanto ensino, irmãos, que a gente segue aprendendo como discípulo de Jesus o resto da vida. Pastor, há um momento de cessar o ensino? Quando nós estivermos na eternidade. Pastor, há um momento de cessar a oração? Quando? Quando nós estivermos na eternidade. Pastor, há um determinado momento que o pecado já não tem mais domínio sobre mim? Tem. Na eternidade. Pastor, existe um momento em que eu contemplarei de maneira plena a realidade em Cristo? Tem. Quando? Na eternidade. Até lá, irmãos, nós não podemos esquecer do que Paulo escreve aos Efésios: nós estamos em obras. Deus está mexendo com a sua estrutura, Deus está mexendo com a minha, Deus está trabalhando na sua vida, na minha, nós continuamos em obras. E para fechar, irmãos, eu quero dizer, antecipando, por uma necessidade, que a Páscoa é a lembrança de uma realidade imutável e incomparável do amor de Deus por você. Quando nós olhamos para uma pessoa, irmãos, e falamos para ela assim: Deus te ama. Eu fiz isso muito no início da minha conversão. A gente saía entregando os folhetos na rua. E o que mais a gente falava era 2 coisas: Deus te ama e tem propósito para a sua vida. E quando a gente tem um embasamento escriturístico mais profundo, a gente vai lembrar de fato, irmãos, a natureza de Deus é amor. Um amor sacrificial. De fato, Deus tem propósito para todos os seres humanos. Não é só para alguns. Mas o que nós estamos dizendo para a pessoa: Deus te ama e tem um propósito na sua vida, é algo muito profundo, irmãos. Outra coisa que eu quero afirmar, à luz das Escrituras, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15, 51 em diante, é que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Amém? A morte foi destruída pela vitória. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vitória. A morte
O último, Paulo escreve, depois você vê com calma na sua casa, o último inimigo a ser vencido. Quando a gente lembra disso, a gente faz uma associação com quem? Satanás ainda precisa ser vencido. Ele já foi vencido, irmãos. O último inimigo a ser vencido é a morte. E esse inimigo também já foi vencido. Jesus venceu. Glória a Deus, irmãos. Como eu quero viver essa realidade. Porque essa realidade me coloca e nos coloca numa dimensão espiritual diferente, irmãos. Numa dimensão espiritual diferenciada. Mas eu ainda estou patinando em algumas coisas. Feche seus olhos por um instante. Nós estamos, irmãos, antecipando uma comemoração histórica muito significativa para a fé cristã, a Páscoa. Nós não estaremos aqui no próximo domingo. Então a minha recomendação, a minha orientação para você é: celebre a Páscoa. Seja só com a sua família, seja com amigos ou familiares, celebre a Páscoa, celebre a morte, celebre a ressurreição de Cristo, porque isso traz realidades esperançosas para nós. Celebre essa realidade, celebre essa festa, comemore mesmo. Não dá para matar um cordeiro, mata um franguinho, assa ele. Mas faz uma festa. Não dá para passar uma picanha? Assa um contrafilé. Mas celebra. Lembrando, a Páscoa significa a realidade da morte e a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Pai, obrigado por tua presença aqui. Espírito Santo, o Senhor sabe, eu só poderia comunicar a tua palavra hoje, através da sua graça. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração. Conhece a minha realidade, a realidade dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Senhor, a minha oração pessoal e também coletiva, no sentido de orar pela tua igreja, é que de fato e de verdade eu viva a nova realidade em Cristo. Realidade seja no mundo material, seja no mundo espiritual principalmente. Eu quero viver essa nova realidade. E oro para que a sua igreja viva também essa nova realidade em Cristo. Realidade que nos chama a um compromisso radical. Realidade que nos chama a uma consagração radical. Realidade que nos chama a um compromisso de aliança. É isso que o Senhor espera de mim, de nós, essa expectativa. Eu creio, Senhor Jesus, que estava no seu coração quando o Senhor celebrou a última ceia com seus discípulos. Ajuda-me a prosseguir. Ajuda-me a prosseguir. Ajuda-nos a prosseguirmos, Senhor. Ligados em Ti, ligados na Sua obra salvífica, ligados na Sua igreja, ligados uns nos outros. Ajuda-nos, Senhor, ligados no Seu bom propósito para nós, ligados na missão do Senhor. Missão que teve início contigo, não foi conosco. O Senhor enviou o Seu Filho em missão. E posteriormente Jesus convoca a Sua igreja em missão. E dentre as nossas tarefas, Senhor, essenciais, está a anunciar Cristo nesse mundo caído, nesse mundo perdido, nesse mundo em crise.
E uma das nossas tarefas está em fazer discípulos de todas as nações. Ajuda-nos. Sejamos fiéis a esse compromisso, sejamos fiéis a essa aliança que o Senhor firmou, que o Senhor consumou um dia, derramando o seu próprio sangue naquela cruz. Que a sua igreja celebre essa grande realidade histórica, mas ao mesmo tempo presente e singular, a realidade da Páscoa. Que traduz para nós com todas as palavras claras que o que nós estamos celebrando ao longo da história é a morte e a ressurreição daquele que venceu a morte. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Irmãos, antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos importantes que são reforçados durante a semana. Depois eu chamo a equipe do louvor. E se você puder vir, por favor, eu vou dar os avisos. Depois nós vamos cantar a doxologia, receber a bênção final e encerrar o culto. Irmãos, nessa semana, na quarta, antes disso, eu quero fazer uma menção